Mas na discussão do ano passado da reforma tributária, a Câmara mandou para o Senado 15%. É que o Senado não aprovou essa alíquota, ela ficou congelada lá para a próxima reforma. Há 10 anos atrás, se a gente estivesse conversando aqui, era zero, né? Aquela holding que eu contei, por exemplo, de 1982, quando fez a divisão entre os herdeiros, não pagou nada de imposto, porque era zero o imposto. Quem deixou para fazer já nos anos 90 para cá, já está em 4%. Então, o senhor já está nos dizendo que, historicamente, o governo está interessado em aumentar esse percentual para lançar mão desse recurso. Exato, mas por quê? Hoje existe uma pressão muito forte dos empresários, nossa, dos consultores, do povo contra o governo para reduzir a carga tributária. Tirar o imposto dos meios de produção. Reduzir o imposto da comida, reduzir o imposto dos bens. Ótimo, é possível, não tenho dúvida disso. Mas o governo tem toda uma máquina que precisa ser alimentada. Então, reduz daqui, tem que pôr lá. Não existe mágica de reduzir imposto aqui e não cobrir essa redução de imposto sem aumentar o imposto em algum lugar. E aonde dá para aumentar? Onde o doutor acabou de falar, ele deu o exemplo dos Estados Unidos, onde o imposto de sucessão chega até a 50%, no Brasil é 4%. Onde o imposto de grandes fortunas lá já existe há anos, aqui é zero. E essa administração, esse planejamento, ele também demanda a consulta de profissionais como os senhores, especialistas, um certo tempo. Como é que é feita essa cobrança? São honorários, são percentuais também sobre a administração? Como é que se dá isso? Olha, na verdade, o trabalho consultivo nessa área, ele pressupõe uma relação de extrema confiança do cliente com o consultor. Isso é muito importante. Então, normalmente, quem atua nessa área com o cliente já atua para ele em outros segmentos. Daí cada relação é uma relação, vamos dizer assim, cada relação, uma tabela. Exatamente, cada relação é uma relação em função da necessidade, do tempo e do nível de conhecimento demandado. É muito comum, por exemplo, que empresários brasileiros se depreendam com situações onde passa a ser importante discutir a questão de sucessão em outros países. Porque, por exemplo, você tem um empresário que tem 4 ou 5 filhos, um deles vai estudar nos Estados Unidos, o que é muito comum, e se lá conhece alguém, casa e passa a ter uma vida lá. Ele continua sendo herdeiro desse empresário no Brasil, mas agora ele é residente e possível de tributação num outro país. Tem implicações internacionais. Com certeza. E aí, então, ou seja, o empresário brasileiro, que na verdade pode não ter nenhuma relação com os Estados Unidos, passa a ter que se preocupar com o impacto que o fato do filho lá estar morando vai ter em seu patrimônio, inclusive de taxação e de tributação. Então, isso tudo exige um nível de conhecimento e aí sim, em função do nível de complexidade, faz uma relação com o cliente. A consultoria tributária, jurídica, empresarial, na maior amplitude existente nessa palavra, ela é efetiva se ela é constante. As mudanças, principalmente num país como o nosso, elas são constantes. Ela vai ser cada vez mais barata se feita diariamente, nessa relação de confiança que o doutor falou. Você está defendendo que se contrate um escritório, um advogado, para fazer esse trabalho, um consultor, para fazer esse trabalho sistematicamente. Tornaria-se no futuro mais barato. Sem dúvida nenhuma. As mudanças de leis são constantes. Toda hora a gente tem mudança de leis tributárias e leis societárias, onde você está sendo atualizado disso através do seu consultor, através de reuniões semanais, mensais, quinzenais, dependendo do tamanho do seu negócio, só vai ser produtivo para você. Não vai ser obrigado a contratar no futuro para resolver rapidamente, quando você já está doente lá, achando que vai falecer, ou quando for autuado pelas autoridades fiscais por estar fazendo um procedimento inadequado, ter que contratar um advogado para te defender. É muito melhor preventivamente se preparar. Uma pergunta para vocês. Vale a pena ter uma espécie de administradora dos bens profissionalizada, uma holding, onde você trata dos seus negócios pessoais, empresariais, até separado da empresa que você tem, para administrar patrimônio depois que a pessoa se for? Isso depende muito da questão. Porque o que ocorre é o seguinte, uma holding imobiliária, por exemplo, onde você detém vários imóveis que são parte da família, é muito mais simples de se gerenciar e administrar. Mas por um lado, o patrimônio fica preso àquela holding, de modo que as decisões de venda e de partilha precisam de ser feitas com um quórum compartilhado. Então, o que ocorre? Às vezes é melhor que você pegue o imóvel A para o herdeiro A e o imóvel B para o herdeiro B, e aí cada um vai em frente com a sua vida. Às vezes é mais prático assim. Depende da situação, né? Do que você ficar preso ao seu irmão ou à sua irmã para tomar qualquer decisão
dentro de um quórum administrativo de uma companhia. Então, isso é muito variável. Também isso é importante. Gilberto, a sua opinião qual é? Eu defendo a criação da holding para os bens comuns. Exemplo. Eu tenho uma casa onde eu moro, eu tenho uma casa onde eu moro, ele tem uma casa onde eu moro e nós dois juntos temos uma casa em Campos do Jordão. Perfeito, a casa de Campos do Jordão justificaria estar numa empresa onde... Ela não é nem sua, nem minha, nem dele. E nem dele 100%. Se a decisão for vender, vai ser dividida entre nós dois. Se a decisão for alugar, a receita de aluguel será das duas. Agora, aquela que eu vivo, aquela que ele vive, meu irmão, perfeito, cada um gerencia aquilo que é seu já, que já ganhou em vida dos seus pais, ou comprou, mas enfim, nosso exemplo ganhou em vida. Agora, aquilo que sobrou, que é comum entre os irmãos, vamos deixar sendo administrado de uma maneira comum, para evitar exatamente conflito. Ele quer vender a casa de Campos, eu não quero. Puxa, vai ficar, ele não dá dinheiro para manter a casa de Campos, eu tenho que pôr dinheiro para manter a casa de Campos. A casa, enfim, não vai ter conflito diário entre eu e ele. Então é melhor estar junto. Nós estamos vendo que o assunto é mesmo espinhoso, né? Quer dizer, vocês, consultores, orientam, dizem o que a legislação esclarece naquela matéria, mas a decisão é, evidentemente, de quem deteve o patrimônio, detém o patrimônio, porque ele é que vai dizer se quer uma holding ou não, ou se quer vender aquela casa de Campos do Jordão ou não. É isso? Isso, na verdade, sempre esbarra no aspecto pessoal, na qual nós não vamos poder dar consultoria. Então, no fundo, o nosso objetivo e o nosso papel é de passar a informação necessária para que as decisões sejam tomadas cientes do fato, que muitas vezes as famílias não têm conhecimento. Bem, então significa que realmente vale a pena planejar, até para discutir essas nuances aí, para saber, não é, as partes, quais são os interesses. Eu acho que essa é a grande realidade, né, doutor Gilberto? Tem que discutir direitinho antes, para que depois o assunto possa ser tratado melhor, não é? Sem dúvida nenhuma. Bem, você fica, muito obrigado aos dois que vieram conta com esse especial, mas fica para você em casa, pelo menos, a reflexão, né? Vamos mudar esse hábito de não tratar deste assunto. É bom tratar agora, para evitar que no futuro, não é, todos tenhamos aí dor de cabeça por conta de um mau planejamento. Até o nosso próximo Contra a Corrente Especial.